Olá, 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 pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live, o nosso café aqui de domingo. Como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu contextualizar aqui a nossa conversa de hoje, tá? A nossa live, a gente vai... Olha, pra ser honesto, talvez essa live não seja tão atraente, tá? Talvez ela não seja tão atraente para algumas pessoas. Mas eu devo dizer o seguinte, isso aqui que eu vou falar hoje, né, fiz até umas anotações aqui para ser bem objetivo, bem claro com vocês. À primeira vista pode parecer que isso não vai ajudar vocês, tá? Falar sobre responsabilidade, falar, né, sobre maturidade. Talvez isso no primeiro olhar isso não faça diferença, mas faz, tá? Faz porque eu vejo isso acontecer tanto com os alunos quanto para os meus pacientes. Então eu vou ser bem objetivo aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Existe deixa eu contextualizar vocês aqui. Eu fiz uma caixinha, eu não sei se você me acompanhou, eu fiz uma caixinha no Instagram falando sobre a irresponsabilidade e a imaturidade do brasileiro, né? Sobre esse descompromisso. Eu não sei se você percebe, na verdade, uma certa... É uma questão endêmica brasileira, tá? Uma cultura brasileira, uma cultura que estimula você a irresponsabilidade. Então, eu fiquei debatendo com o pessoal ali nos stories. Debatendo não, né? Fazendo um monólogo meu ali e as pessoas foram colocando na caixinha e falando sobre a sua sensação e a percepção sobre a irresponsabilidade do brasileiro em modo geral, tá? E aí, muitas pessoas começaram a falar: ah, Igor, eu começo a perceber que o brasileiro ele é muito irresponsável no trabalho. Aí teve gente que apontou, é muito irresponsável nos relacionamentos amorosos, tem muita gente que é irresponsável na família. E aí foi, né? E aí foi, então meio que fui abrindo, tá? Eu fui abrindo a conversa com as pessoas em relação à irresponsabilidade. Presta atenção, sobre a irresponsabilidade. A gente tem um caldo cultural brasileiro que estimula a mediocridade. A gente tem um caldo cultural brasileiro que ele vai fazer com que você ache que você ser uma pessoa responsável, você é uma pessoa errada, você é uma pessoa burra, né? Muitas pessoas falam assim, eu ouço direto, às vezes conversa ali, uma conversa de fila de banco, ou alguns amigos, né, colegas, falam assim, olha, o bom trabalhador é punido com mais trabalho. Não sei se já ouviram as pessoas falarem isso. Ah, quando você trabalha bem, as pessoas jogam mais trabalho para você. Não sei se é o teu caso. Então, tem muitas pessoas que reclamam e que falam, né? Falam sobre isso no sentido de que, olha, não vale a pena ser bom funcionário. Não vale a pena prestar um bom serviço. Não vale a pena você ser bom. Porque se você for bom aqui no Brasil, você será trouxa. Você fará o seu serviço e mais de 3 funcionários que não trabalham por você. Não é assim que as pessoas falam? Então há um estímulo a esse tipo de mediocridade. Há um estímulo em você ser um irresponsável. Porque dá a sensação, presta atenção aqui, dá a sensação de que você querendo fazer a coisa certa, você está lutando contra o mundo. Né? Que você ser uma pessoa boa, que você chegar na hora certa, que você ser honesto, né? Que ser alguém que não mente, alguém que está fazendo o seu melhor ali, dá uma impressão, com essa cultura que a gente tem, de que você está sendo trouxa, de que você não serve para nada. Tá entendendo? E isso é um dos motivos do porquê que o nosso país é uma grande merda, em muitos níveis. E, por outro lado, isso também serve de uma grande oportunidade, porque se o Brasil é nivelado por baixo, culturalmente, né, e moralmente, se você se desenvolver um pouquinho, você já se destaca. Tanto é que eu já recebi pessoas que quando eu falei, olha, chega cedo, faz o teu serviço e honra o que você tem que fazer, as pessoas começam a ganhar dinheiro. Não porque elas são diferenciadas, mas simplesmente porque elas fizeram o mínimo. Simplesmente porque elas chegaram e fizeram o que tinha que fazer. Tá entendendo? Acho que assim, tem pessoas que deixam o dinheiro na mesa por quê?
Deixa de ganhar dinheiro por quê? Porque não quer acordar cedo para fazer suas coisas. Não quer, às vezes, trabalhar, passar 5, 10 minutos do trabalho ali, porque tem coisa para fazer, que tem que honrar aquele compromisso, tem que honrar aquele relatório. Às vezes, os serviços chegam de última hora. Entende? Então, as pessoas elas não querem esse compromisso, infelizmente. Tá? E quando eu falo pessoas, entenda que é você, eu e todo o caldo cultural brasileiro. Tá? Então é o ambiente onde a gente está, o ambiente ele estimula você para que você seja essa pessoa medíocre, para que você seja esse tipo de pessoa que não vá. Vamos lá, eu até anotei aqui, as 3 áreas, né? Na verdade 2, as 2 áreas que mais as pessoas reclamam que há uma irresponsabilidade por parte das pessoas, que é o campo dos relacionamentos e o campo do trabalho. Tá? O brasileiro é um povo que é muito afetado emocionalmente e muito afetado no campo do trabalho. Quando eu falo afetação, significa que a pessoa é desequilibrada emocionalmente, tá? Então entenda isso, tá bom? Então quando eu falo afetação é que a pessoa está desequilibrada emocionalmente. São as 2 áreas, eu até anotei aqui. As pessoas, eu fiz uma pesquisa com o pessoal daqui. As pessoas no relacionamento é o seguinte, ninguém quer nada com nada, no sentido de que namoros infinitos. As pessoas namoram, não sabe quando vai ter casamento. Outro, a pessoa, ela tá namorando, ela engravida, né? A menina engravida e o cara pula fora, ou a menina quer abortar, né? Não, falei essa palavra. Agora que o Instagram não vai jogar esse live para lugar nenhum. Vamos lá. Outro ponto de relacionamento. Quando as pessoas casam, né? Quando elas estão juntas, elas querem um compromisso, elas casam, elas têm uma certa impaciência em se dedicar ao outro. A pessoa não quer, ela tá cagando um balde. Ela não quer cuidar da casa, não quer cuidar dos filhos, não quer cuidar de ninguém, ela só quer ficar olhando para ela, né? E isso é o que acontece no contexto dos relacionamentos. Aí do trabalho, a pessoa não chega cedo, não chega na hora, a pessoa mente pro patrão, sai mais cedo, né? Sai mais cedo sem poder sair mais cedo, né? Quer ganhar, fica mandando atestado, né? A pessoa reclama do trabalho, chega com cara de bunda no trabalho, enche o saco dos outros, tudo isso. Esse é o contexto brasileiro. Eu já fui assim. E deixa eu contar a história da minha... Acho que eu já contei isso em algum lugar. Como quando eu era estagiário. Para quem não sabe, eu sou advogado, né? Só que eu não atuo como advogado. Eu trabalho agora como terapeuta, já faz alguns anos. Mas eu me formei na faculdade de Direito, né? Peguei meu AB. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu fazia estágio num escritório de advocacia, só que era um escritório focado para fundo de investimento. Não sei se vocês investem, mas quando você vai lá investir em algum fundo, existe o regulamento do fundo. Aí você clica lá e você vê o que aquele fundo é. Se é um fundo aberto, se é um fundo fechado, se ele tem um prazo, onde ele investe. Tá. E eu era o estagiário responsável por redigir esse tipo de documento, junto com os advogados. Beleza. E assim, era um trabalho super difícil, porque você não estuda sobre fundo de investimento, você não estuda nada dessa parte desse direito específico. Na faculdade não tinha isso, então eu tinha que aprender tudo no estágio. E era um estágio bom pra caceta, tá? Era um estágio que pagava bem, eu tinha vale alimentação, tinha um monte de coisa lá. Era um estágio maravilhoso. Era muita mordomia, não sei nem como eu consegui aquilo lá. Aí, beleza. E eu era estagiário lá, e aí chegou uma hora que, eu não sei se vocês sabem, mas o mundo de investimento é um mundo que move muito dinheiro, tá? Os fundos, as gestoras movem muito dinheiro. Então era um escritório muito rico. Um escritório que, você apertava um botãozinho lá e a copeira te servia você, né? Então, assim, você apertava um botão e a copeira serviu o estagiário, era nesse nível. E beleza. Aí, ia trabalhando, tal. Eu fiquei acho que uns 3, 4 meses lá. Aí, depois de 3, 4 meses, o que aconteceu? Ocorreu uma cisão no escritório. No escritório, os sócios brigaram porque eles perderam um grande cliente lá. Era um fundo específico, não vou falar o nome, óbvio. Era um fundo e ele saiu. Perdeu. O escritório lá não ia fazer mais consultoria para eles, então eles tinham que separar e eles iam ter que cortar gasto e cada sócio ia ter que pegar seu estagiário. Eram uns 10 estagiários e eu era entre os 10 estagiários lá. E aí, né, o escritório, 2 sócios que ficaram juntos, os 2 sócios que ficaram juntos de consultoria, que era a minha área, escolheu eu, que era o mais novo, e um outro garoto lá, para ficar lá. Os outros 8
foram todos embora. E eu fiquei. E eles me pegaram e falaram, não, estamos gostando do seu serviço, vamos ficar com você, tá. E me levaram para um novo escritório. A gente foi lá para o Flamengo, né? A gente saiu do centro do Rio e a gente foi lá para o Flamengo, lá no Rio de Janeiro. E beleza. Resumindo, eu tive que começar a fazer muitas outras coisas que eu não estava acostumado a fazer como estagiário. E aí, eu lembro que eu tinha que abrir o diário oficial e ficar todo dia acompanhando o processo. Na época era assim que fazia. E que assim, era chato pra cacete. Presta atenção agora, presta atenção. Eu não tô contando essa história à toa, tá? Presta atenção. Era chato pra cacete aquilo lá que eu fazia. Eu tinha que todo dia abrir o diário oficial pra ficar vendo se o processo saiu ou não. Era muito chato, era insuportável. Eu preferia fazer outras coisas. E aí, eu tava acompanhando um processo específico. Era um processo muito grande que tinha lá no contencioso civil, lá, processo administrativo e tudo. E aí, eu sempre abria o diário oficial, perdia quase uma hora vendo lá, porque eu não sabia também ver direito. E aí, chegou um dia que eu falei assim, cara, eu não vou ver essa merda. Eu tive esse pensamento, cara, foda-se, eu não vou ver isso aqui, nunca sai o processo, não vai ser hoje que vai sair o processo. Cara, eu juro por Deus, saiu o processo naquele dia que eu não olhei. Saiu. Teve um despacho lá. Pá! Saiu o processo. Cara, no dia que eu não olhei. E eu, dane-se, trabalhando lá. E aí chegou um dos sócios, porque ficou um escritório menor, então ficava os estagiários junto com os sócios lá. Os big boss lá. E aí, cara, um dos sócios chegou e falou assim, ô Igor, você tá acompanhando o diário oficial? Eu falei, tô acompanhando. Aí falou, saiu o despacho lá? Aí eu falei, não saiu não. Na cara dura. E pior, eu não olhei. Nesse dia eu não olhei de propósito. Aí eu falei, saiu o despacho lá? Eu falei, saiu não. Ele então, a cliente, né, era uma moça. Então, a cliente está falando aqui que saiu e ela acabou de me mandar aqui. E ele falou assim, e você não viu? Aí eu falei, puta que pariu, eu não acredito, cara. Eu não acredito que saiu. Ou seja, a cliente mostrou que tinha saído. A cliente estava acompanhando, né, o processo, porque era um processo muito importante. Podia, né, definir os rumos daquela empresa, daquela gestora, no caso. Aí, eu não vi. E tipo assim, pro direito, para quem não está acostumado, é um problema. Assim, você acompanhar o processo é uma coisa elementar, é uma coisa básica do básico do básico do básico. É tipo respirar. Se você não respira, tu morre. Então assim, eu não fiz uma coisa básica. E o escritório não fez uma coisa básica, que era acompanhar o processo. E aí, esse sócio chegou e percebeu que eu não tinha olhado. Ele percebeu que eu não tinha olhado. E aí eu fiquei assim, tipo, fudeu, beleza. E aí tinha um outro sócio que era acima de todos e ele ouviu. Ele ouviu que eu não tava acompanhando. Aí ele chegou, virou assim pra mim, falou, Igor, você não acompanhou o processo? E ele me deu um esporro, assim, federal, que hoje eu agradeço. Ele me deu um esporro, eu falei, cara, como assim? Você foi contratado justamente pra você olhar a porra de um diário oficial, que não é muito difícil. Você só precisa olhar o diário oficial. Você não olhou, você não avisou. Aí ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Ele quis dizer, tipo, o que você tá fazendo aqui? Tá achando que você quer passeio, porra? Vocês têm que me ajudar. Aí sobrou até pro outro estagiário lá. Pô, vocês têm que me ajudar, cara. Naquele momento, presta atenção agora. Naquele momento que ele me deu um esporro, eu, no auge da minha maturidade, no auge não, porque ainda tá... fiz mais merda ainda depois. Mas eu sequer conseguia perceber o que estava por trás do discurso dele. Presta atenção agora. Porque isso aqui é o mote do conteúdo. Eu não percebi o que ele queria dizer. Ele disse assim, você foi contratado para me ajudar com os processos e a consultoria. E você nem está fazendo isso. Assim, o que você está fazendo aqui? Ele me deu um esporro. E ele me deu um esporro assim, muito sério. E ele tinha que ter me dado um esporro daquele jeito. Por quê? Porque era um processo que era um dos principais clientes e que se esse cliente fosse embora do escritório, assim, aquele escritório estava liquidado. Ou seja, por causa de um estagiário, eu poderia ter quebrado todo mundo ali. Todo mundo daquele escritório. Eles já estavam reduzidos. E eu,
pela minha imaturidade e falta de responsabilidade, eu poderia ter mandado, assim, sem exagero nenhum que eu tô falando, tá? Poderia ter mandado todo mundo, assim, pro lixo, pra rua. Ninguém ia ter de onde tirar dinheiro, porque era um dos principais clientes, né, da carteira de clientes. Tipo assim, eles pagavam assim, quase 70% do escritório, né? Esse tipo de cliente. Então por isso que era muito importante. Cara, quase 70% do orçamento do escritório é muita coisa. Então eu, pela minha imaturidade em não perceber o peso da minha responsabilidade, eu quase prejudiquei todo mundo à minha volta. Sorte que a cliente estava olhando. E ele me deu um esporro assim, cara, federal. E eu precisava daquilo. Por quê? Porque era de acordo com a gravidade. Era de acordo com a gravidade daquela irresponsabilidade que eu fiz. Mas eu, afetado, ferido naquele momento, eu fiquei assim, nossa, como ele foi grosso comigo. Isso não se faz. Ele não pode fazer isso com o funcionário. Isso é um abuso. Eu comecei a criar esse discurso na minha cabeça. Não, isso é um abuso, ele não pode falar assim, e não sei o quê, e tá. Assim, naquele momento eu não entendia nada do que se passava. Eu continuei irresponsável. Eu continuei sendo um péssimo estagiário. Eu não entendi nada. Anos e anos e anos depois, eu entendi o peso da minha responsabilidade. Eu poderia ter prejudicado todo mundo, né? O meu advogado acima, ele estava com a esposa grávida. E ele estava meio ruim de grana, eu acho, na época. Ele estava meio estressado com isso. Então ele precisava daquele escritório. E sem exagero nenhum, eu poderia ter prejudicado todo mundo ali. Todo mundo, sem exagero nenhum. Aquilo lá era a fração da minha responsabilidade. E eu não honrei com isso. O que no fundo eu era? Agora presta atenção. Vamos pegar aqui, de forma prática, tá? O que isso muda pra tua vida? O que isso mudou na minha vida, tá? Presta atenção, pessoal. Presta atenção agora, por favor. A responsabilidade, tá? Tudo aquilo que a gente opta por ser responsável, a gente se transforma naquilo que a gente absorve como responsabilidade, tá? Ou seja, se eu desejo, vamos dar um exemplo do relacionamento, tá? Se eu desejo pedir a mão daquela moça, né? Se você deseja aceitar, né, o relacionamento com aquele belo rapaz, você assume uma responsabilidade, tá? De se tornar aquilo. Vou falar de outro modo. A origem da palavra responsabilidade, tá, significa res esponsa. Res, coisa, esponsa, esponsal. Sabe amor esponsal? União. Casamento. Como se fosse assim, coisa que você casa, coisa que você se une, coisa que você se transforma. Então, quando eu crio uma responsabilidade, eu crio essa união esponsal, tá? Eu me fundo, eu me conecto com aquilo que eu tenho responsabilidade, tá? Então, eu, Igor, quando era estagiário, quando assinei o contrato como estagiário, eu estava me fundindo, me tornando, me transformando aquele contrato de estagiário. Então eu precisava o quê? Honrar os meus compromissos como estagiário. Por isso que eu falo tanto para vocês, vocês devem honrar os compromissos de vocês, porque vocês se transformam naquilo que vocês estão se comprometendo em fazer. Tá? Então, dito de outro modo, vamos lá. Vocês precisam olhar. Agora é a parte prática que muda aqui a vida de vocês e a parte psicológica. Tá? Eu dei toda essa volta, falei. Agora vamos lá. Como é que isso aqui pode te terapeutizar? Como é que isso aqui pode te ajudar? Como é que isso aqui pode colocar você em outro patamar da sua vida? Eu quero que vocês olhem agora com calma cada responsabilidade que vocês têm na vida de vocês. Tá? Entenda a responsabilidade como a palavra dada. Ok? Que palavra dada vocês deram? Como, por exemplo, quem é que vai lavar a louça da casa? Quem é que vai arrumar a casa na quinta? Quem é que vai levar o lixo na sexta? Quem é que vai... Você entendeu? As suas responsabilidades. Quem é que vai levar a criança para a escola? Quem é que vai acordar e ajudar mais a parte financeira na casa? E quem é que não vai ajudar a parte financeira da casa, mas vai ajudar nos afazeres domésticos?
Essas são as palavras dadas. Essas são as responsabilidades. Quando você abre a boca e assume a tua responsabilidade, você diz o seguinte: eu quero me tornar isso que eu estou falando. Tá? Ou seja, eu desejo me tornar isso aqui. Quando você assina a carteira de trabalho para você ir para aquela empresa, você diz: eu quero me tornar esse tipo de funcionário. Eu quero me tornar esse tipo de pessoa. Igor, mas que diferença isso faz na minha vida? Toda. Toda a diferença. Vamos lá. Para um casamento. Quando você diz, você sobe lá no altar da igreja e você promete amar a pessoa na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, você se transforma em quê? Em uma pessoa amorosa, em uma pessoa benévola, em uma pessoa que ama gratuitamente. Porque se você assume a responsabilidade, res responsa, coisa esponsal, a coisa que você se funde, a coisa que você se une, quando você assume essa responsabilidade e você deseja se tornar essa responsabilidade, você então você se transforma nesse amor. Vocês estão entendendo aqui? Vocês estão pegando o que eu quero dizer? Vocês se transformam nesse amor. Então, se você dá a palavra ao teu amado e você vivencia essa responsabilidade, você então muda, você então melhora, você então passa a se tornar a palavra dada, porra. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Não é simplesmente, eu falei e agora desfalei. Não, palavras ao vento. Vocês entendem? A maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros são palavras ao vento. Falam, mas não tem força. Falam, mas não tem substância. Não tem um peso da palavra, não tem um peso de uma personalidade ali viva, de uma personalidade madura. É essa maturidade emocional que eu desejo que vocês desenvolvam. Vocês estão entendendo? Então, assim, não é um trabalho. Não é simplesmente acordar cedo e ir trabalhar. Não é simplesmente o teu filho que chora e te enche o saco. Não é isso. Se você tem um filho e engravida, né? A tua mulher está grávida, sei lá, e tem um filho, você tem que uma responsabilidade. Você se funde, você se une àquela criança. Você se une àquela alma. E da união daquela alma, com aquela responsabilidade, você passa então a desenvolver virtudes. Você passa então a ser um homem com H maiúsculo, uma mulher com M maiúsculo. Você passa a ser uma esposa com E maiúsculo. Você está entendendo? E um marido com M maiúsculo. Por quê? Porque você ama aquela responsabilidade. Você se torna, você se funde aquilo. Mas, para que isso aconteça, você tem que absorver os deveres. Que é ser responsável. Vocês entendem? Então, ser responsável é fundir-se com a coisa. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui é muito importante. Dá uma atenção. Assumir responsabilidades é se tornar aquilo que você está assumindo, certo? Agora, presta atenção com o que você assume. Às vezes assumimos responsabilidades que levam ao mal. Tá entendendo? Que levam ao mal. E você passa então a se transformar e ser aquela maldade, sem que você perceba. Então essa esfera da responsabilidade, tá? Essa esfera da responsabilidade, ela pode ser uma esfera que pode curar você. Pode curar. Então, por exemplo, Igor, eu estou muito preguiçoso. Já peguei alguns bons pacientes já novos, de 24 a 28 anos. Igor, estou muito preguiçoso, presta atenção. Igor, estou muito preguiçoso, não consigo assumir as minhas responsabilidades, eu começo uma coisa, depois eu paro. E uma das propostas terapêuticas foi: arranje um emprego e fique lá. Não saia. E todo dia você vai dar o melhor no seu emprego. Você vai dar o melhor no seu trabalho.
que foram acontecendo com essas pessoas? O que eu fiz com elas? Eu fiz com que elas assumissem a responsabilidade, a união daquilo, e que essa responsabilidade ela foi aderindo à personalidade delas, foi entrando nelas, para que elas pudessem se transformar naquilo. Então, elas estavam reclamando de preguiça, elas estavam reclamando que não conseguiam fazer suas coisas. Então, quando você assume um trabalho, você não pode ser preguiçoso, não é isso? Quando você assume uma responsabilidade de algum serviço, você tem que fazer aquele serviço. Então, aquilo era o quê? O remédio para a preguiça. Aquilo era o remédio para a desistência. Vocês estão entendendo? Então é exatamente isso. Então o trabalho foi extremamente terapêutico, foi uma proposta terapêutica, assim, ó, vai, trabalha, não sai e todo santo dia você vai fazer o melhor que você pode. Reclamando ou não, com dor de cabeça ou não, você vai lá e você vai fazer. E a pessoa foi então se transformando naquilo que ela deu a palavra. Vocês estão entendendo? Então ser responsável muda definitivamente tudo na sua vida. Infelizmente, né? Eu sei que eu corri o risco de botar o nome dessa live de ser responsável. Ninguém quer. Você vê, tem pouca gente aqui. Se eu falasse sobre, se eu botasse aqui um tema da live, como conquistar o moreno, né? Como pegar aquela mulherzinha, como ficar rico. Todo mundo aqui, explodir de gente. Por quê? Porque nem o que é isso. Vocês estão entendendo? Nem o que é isso, cara. Nem o que é essas coisas que é facilidade. A gente tem gente que vem no meu inbox e fala assim, Igor, me dá dica pra eu ser uma pessoa melhor. Porra, vocês estão de sacanagem, gente? Porra, olha pra mim, vocês acham que eu tenho cara de dar dica, porra? Ficar dando dica. 3 diquinhas pra você ser uma pessoa melhor. Pô, isso aí eu faço no Rio pra chamar gente, porra. Mas é que pra passar conteúdo pra vocês de fato se transformarem, não é isso que vai mudar, cara. Não é isso que vai mudar. Vocês estão entendendo? Eles precisam fazer esse mergulho. É mergulho na vida, é levar a sério a vida. Eu abri uma caixinha hoje, falando assim, levar a sério a vida. Ninguém falou nada, mas poucas pessoas. Aí teve uma moça que perguntou assim, Igor, desculpa a minha ignorância, mas o que é levar a sério a vida? Cara, muito bom, ela foi o quê? Ela foi honesta. Ela olhou a caixinha, parou e percebeu, o que é levar a sério a vida? E ela parou por 5 segundos. O que é levar a sério a vida? E eu respondi. É isso. As pessoas querem o quê? Sentar numa live e eu chego e falo assim, ó, vocês vão fazer isso, isso e isso hoje. E vocês vão ficar ricos. E você vai chegar pro teu marido, tua esposa, e você vai usar a técnica psicológica que vai bagunçar a mente do teu marido, da tua esposa, e você vai usar, caralho. Aí por isso vocês se fodem. Desculpa falar. Aí não sabe educar filho, aí não sabe falar com ninguém, não tem habilidade social, se frustram pra cacete, porque vocês querem dica, vocês não querem viver. O que eu ensino aqui é vocês serem gente, é vocês viverem. Aí eu tô falando de responsabilidade, quase ninguém aparece, é isso mesmo, é isso, esse é o Brasil. Vocês estão entendendo? Agora, vocês que estão aqui, vocês são, vamos dizer assim, a vanguarda. Pelo menos eu espero que seja a vanguarda, que vocês possam iluminar a mente dessas pessoas e falar, olha, ser responsável é bom, ser responsável vai levar você à cura, ser responsável vai fazer com que você seja um pai, uma mãe, um filho, sei lá, um funcionário, um CEO, um cifofô, o caralho, não sei lá que você quer ser, você vai ser uma pessoa melhor. Por isso, é uma mediocridade sem tamanho. E a gente não pode baixar a cabeça pra isso, pessoal. Não baixe a cabeça. Aí tem gente que fala assim, Igor, mas já tô velha, já tô velho. Parem com isso, porra. É justamente porque você tá velho que você tem muito mais possibilidade de um outro burro baixar a orelha pra te ouvir. Porque você tem mais experiência de vida. É muito mais rápido você se ligar nisso aqui que eu tô falando. Igor, mas eu já tô velho, já tô velha e tal. Não. Presta atenção, usa a tua experiência. Você sabe o que eu tô falando. Você sabe que eu não tô falando merda. Você sabe que eu não tô falando nada fora da realidade. Assim, é muito mais difícil uma pessoa nova ouvir esse tipo de conversa que a gente tá tendo do que você que é mais experiente. Tá? Tem muita gente experiente que fala, eu falo de maturidade emocional, mas já tô na maturidade. Olha, já atendi senhor de 70 anos que é cabeça de adolescente. Cabeça de adolescente. Assim, chega a dar vergonha. Um nego de 70 anos, que já era para estar preparando a sua vida espiritual, para estar iluminando as novas gerações, buscando virtude, buscando se conectar com realmente a verdadeira vida que é do outro lado, não.
tá pensando em bebida, tá pensando em ser né, o velho da noitada, né? O velho da lancha. Assim, é vergonhoso. Né? É vergonhoso. Chega a dar chega a dar um constrangimento. Assim, meu filho, olha pra tua idade. Saiba o teu lugar. Saiba usar o que você tem pro bem, para ser essa luz, né, para iluminar. Vocês entendem? Então assim, vocês estão vendo aqui. Falar sobre responsabilidade não é uma coisa atrativa. Por quê? Porque não é não salta os olhos de ninguém. Vocês veem, vamos fazer uma análise aqui rápida. O que salta os olhos das pessoas aqui na internet? Vai pra pensar, o que salta? Atraia o seu amor, né? Veja se vai dar certo o relacionamento ou não. 5 dicas para perceber se você está num relacionamento correto ou não. Fique milionário em 3 semanas. É isso que o pessoal quer. Agora, você diz assim, bom, você quer ficar milionário? Vamos falar sobre responsabilidade? Vamos falar sobre o esforço que você tem que fazer? Vamos falar sobre as virtudes que você tem que desenvolver? Né? Todo mundo, por exemplo, vai dizer assim, o sonho da minha vida é ter filho, sabe, Igor? Eu quero ser mãe e tal. E a pergunta vem a seguinte, beleza, mas você está preparada para ser uma mulher melhor? Ou você só quer ter mãe porque todo mundo fala que tem que ser mãe? Ou você está preparado para ser uma mulher melhor? Igor, eu quero sustentar minha família como homem e não sei o quê. Beleza, você quer sustentar sua família? Isso é muito bom, mas aí você está preparado para ser um homem melhor porque o teu filho vai olhar para você? Porque por mais que você bote dinheiro na mesa, né? Lá, tá pagando leitinho pro filho. Veja, é muito mais fácil você ganhar dinheiro do que você se desenvolver como um homem. Do que o teu filho olhar e falar, porra, eu tenho um pai bom. Eu olho pro meu pai e falo assim, cara, meu pai é um pai bom, é um homem bom. Eu olho pra minha mãe e falo assim, cara, minha mãe é uma mãe boa, é uma mulher boa, né? De comentar sobre a mãe e ter quase que lágrima dos olhos e falar, cara, eu tive uma mãe boa, que saudade da minha mãe. Não, aí eu quero ter dinheiro, aí se eu tiver dinheiro, ficar milionário, eu consigo resolver tudo na minha vida. Essa é a mentalidade do brasileiro. O brasileiro acha que precisa ter dinheiro para fazer o que precisa. Não! É o contrário. É da dificuldade, da ausência financeira que vai tornar você um sujeito extremamente grandioso. Não é óbvio isso para vocês não, pessoal. Não é óbvio isso? Tipo assim, bom, se eu tô com uma dificuldade é porque eu não consigo responder uma demanda da vida. Se eu não consigo responder uma demanda da vida, logo eu preciso entender. Eu preciso me dedicar, eu preciso melhorar. Porque melhorando, eu vou conseguir responder todas as dificuldades. Dinheirista, isso dinheirista pra cacete. Deixa eu tirar a gata daqui. A gata estava arranhando a porta aqui. Isso é dinheirista. A gente, pessoal, a gente está numa cultura dinheirista demais, assim. Eu sei que esse papo parece ser meio chato, parece que eu tô sendo um ranzinza, falando mal do brasileiro, mas não é que eu tô falando mal do brasileiro. A gente tem que entender, isso aqui é importante, tá? Vamos falar com calma agora. A gente tem que entender o ambiente que a gente tá, pessoal? Isso aqui é importante. A gente tem que entender o ambiente que a gente tá. Vou diminuir a luz aqui. Porque se a gente não entende o ambiente onde a gente tá, a gente não consegue perceber as influências que nos acompanham, tá? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo familiar. Vamos supor que você teve um pai que ele era muito, muito duro com você. Que sempre, né, você fazia alguma coisa e aí ele dizia, não tá bom, não tá certo, né, tá sempre muito ruim. Inclusive, tem uma paciente assim, vou dar o exemplo dessa minha paciente. O pai dela, na verdade o padrasto, sempre foi uma pessoa que sempre foi muito rígido com ela. A educação dela é muito rígida. Então ela fazia alguma coisa, tirava uma nota boa, eu tirava, sei lá, um 8 de 10. Ele fala, não, você poderia ter tirado 9. Aí se ela tirasse 9, ele fala, não, você poderia ter tirado 10. Né? Então assim, nada estava muito bom, ele nunca estava satisfeito e tinha que ser perfeito. Né? Uma certa dureza. Né? E aí, o que aconteceu com essa paciente? Ela foi crescendo, né? E ela começou, ela não percebeu isso, né? Mas eu que ajudei ela a perceber. Que ela recebia essa influência da rigidez, de que nada estava bom, de que tudo tinha que ser perfeito. E ela se martirizava, ela se escoteava por causa disso, porque a coisa não era perfeita, a coisa não funcionava do jeito que ela queria. Então o que acontece? Ela recebeu uma influência
tá? Educativa do pai dela. Agora que ela... Presta atenção, pessoal. Não desliga. Agora que ela percebeu que a influência passada, né, que ela recebeu esse tipo de influência, ela consegue então jogar com o que ela tem. Então ela sabe que ela foi educada com essa rigidez, ela sabe que quando ela está desatenta, ela vai para essa rigidez, então ela consegue fazer o quê? Opa, tô ficando rígida. Foi a influência que eu recebi do meu pai. Eu não quero ser assim. Eu quero ser uma outra coisa. Eu quero ser um pouco mais flexível. Vocês estão entendendo? Então isso que eu estou falando. Entender a influência brasileira dinheirista é perceber o seguinte, que, vamos dizer que a programação coletiva é com que você fique pensando sobre essa chave. Preciso de dinheiro para poder fazer. Eu sou assim porque me falta dinheiro. Tá entendendo? Ah, eu tô estressada porque me falta dinheiro. Eu engordei, eu tô gorda, eu tô feia porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não consigo ganhar, eu não consigo comprar o curso porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não consigo educar meus filhos porque eu não tenho dinheiro. Eu não sei o que é porque eu não tenho dinheiro. Porra, quem disse que você precisa de dinheiro, cacete? Né? Vamos lá, por exemplo, educar filho. Cara, pergunta para 2, 3 gerações da tua bisavó, que era pobre, ferrada, que teu avô tinha lá que capinar um lote inteiro, educou os filhos. Como é que hoje, que a gente tem internet, tem um nego aqui falando tipo eu, para poder orientar você, você vai dizer que você não consegue educar teu filho porque você não tem dinheiro, porra. Tá entendendo? Esse é o viés que a cultura brasileira quer que você tenha. Uma covardia perante as dificuldades. Que você seja irresponsável sob a justificativa de que eu não tenho dinheiro. Tá entendendo? Ou então outras justificativas. O bonzinho, né, a pessoa boa no Brasil, ela sempre se ferra. O bom funcionário vai trabalhar por 5, porque os outros funcionários não querem. Então, se os outros funcionários não querem, eu também não quero, porque vai sobrar para mim. Vocês estão entendendo? Essa é a influência miserável que nós temos no Brasil. E quem é que tem que mudar isso? Nós. A gente. E quem que a gente é na fila do pão? Ninguém. Não é ninguém na fila do pão, mas isso é o quê? Somos pessoas bem intencionadas e que tentam agir da melhor maneira. É isso. É isso. A gente não vai mudar o mundo, não vamos mudar o Brasil, nem quero. Mas assim, que vocês mudem ao redor de vocês. Que vocês possam orientar seus filhos. Que vocês possam orientar os seus pacientes, para quem for terapeuta, para quem for professor, para quem faz caridade em alguma comunidade, né? As pessoas que estão à sua volta. Que vocês possam orientar essas pessoas, para que vocês sejam também pessoas responsáveis e que as outras pessoas olhem e falem assim, cara, não é que é bom ser responsável? Não é que se eu for responsável eu agir de maneira correta, né? Ali, na minha reta razão, agir de maneira moral, não é que eu consiga me tornar um pouco essa pessoa? A pessoa se espelha em você, a pessoa passa a gostar de você, a pessoa passa a perceber, caraca, olha, é bom ser bom. Tá entendendo? Não é ser trouxa. E se os outros acharem que você é trouxa, dane-se. Problema dos outros. Tá entendendo? Então, a responsabilidade, ela transforma você de dentro. Ela transforma você de dentro para fora. E o que acontece? Como eu falei, outro dia eu coloquei um print nos stories de uma moça falando assim, Igor, eu vi uma live sua falando que a gente tinha que cumprir os nossos compromissos. Exatamente isso aqui que eu estou falando aqui agora. Cumprir os nossos compromissos, nossos deveres, e que se a gente for chamado ao dever, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Aí ela falou assim, poxa, Igor, ela falou assim, eu estava cheio de dor de cabeça no dia, ela saía às 18 horas do trabalho, e aí 17h10, 5h10, o chefe chamou ela para fazer 2 serviços. Que tinham 2 serviços lá para fazer. E aí, ela estava com dor de cabeça e um dia antes ela tinha perdido, se eu não me engano, o padrasto dela, o sogro, alguma coisa assim. Ou seja, então ela estava de luto, com dor de cabeça, e o chefe pediu para ela fazer 2 serviços perto da hora dela ir embora. E eu fiquei na cabeça dela, né? Como assim? Aparecendo assim, faça o seu dever, cumpra o seu dever. Se você foi contratada para você trabalhar, faça isso e ponto. É o mínimo. O que aconteceu? Ela chegou e me agradeceu e falou assim, Igor, consegui fechar os 2 serviços. Ou seja, botou dinheiro no bolso.
só porque ela fez o mínimo, só porque ela foi responsável, só porque ela fez, diga, olha só, olha o nível de absurdo que a gente chegou aqui no Brasil, cara, de fazer o mínimo, ela fez o mínimo, ela conseguiu fechar 2 contratos, porra, é isso que eu falo pra vocês, assim, honestamente, pra quem, ó, a galera nova que me ouve, eu sei que muita gente vê gravado também, cara, a galera nova que me ouve, cara, vocês deixam dinheiro na mesa porque vocês entram nesse negócio de preguiça, cara, trabalha, só trabalha. As pessoas não fazem sequer o mínimo. E eu tô dizendo pra vocês, vamos lá, não sejam nem diferenciados. Façam o mínimo somente. O mínimo, só que o mínimo bem feito. Se você fizer um mínimo bem feito, você já se destaca. Esse é o nível do Brasil, cara. Esse é o nível brasileiro. Então assim, se você fizer um mínimo e bem feitinho, cara, você vira o gênio. Você se destaca, você fecha contrato, você não sei o quê. Cara, eu vejo isso com os meus pacientes aqui também. Não foi só essa moça que ganha promoção, que ganha 2 vezes mais porque faz o mínimo. Porque chega sorrindo no trabalho. Cara, olha isso, cara. Porque chega sorrindo no trabalho. Pô, não é motivo de alegria de ter um trabalho? Eu lembro quando eu... o meu primeiro salário, tirando o estágio que eu falei que eu fazia, né? Meu primeiro salário mesmo, fora assim da faculdade, foi como eu fui professor de Muay Thai. Eu faço Muay Thai, né? É uma luta, é um esporte, uma luta. Faço desde os meus 16 anos. Aí eu me formei, tava precisando de dinheiro. E aí eu fui dar aula de Muay Thai particular. E aí eu recebi R$200 no mês. Não, 250, alguma coisa assim. Eu recebi 200, 250, agora eu não lembro, só sei que era 200. No mês, de um aluno só. Cara, quando eu recebi aqueles 200, eu falei assim, cara, é isso. Ah, não. Meu primeiro salário não foi nem como professor. Foi minha primeira palestra, olha isso. Eu dei a minha primeira palestra. Eu tava falando, na época que eu falava de esoterismo, essas coisas. Tava falando sobre as 7 leis herméticas. Num centro de yoga, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Eu recebi uns 100 e pouco. Porque dividiu, eram 3 palestrantes, eu era um deles, e aí dividiu o dinheiro lá. Eu recebi uns 120, 180, sei lá, alguma coisa assim. Cara, eu recebi aquele dinheiro, fiquei tão feliz. Eu falei, cara, é aqui. Eu vou começar a construir as minhas coisinhas daqui. E eu paguei o McDonald's pro meu pai. Eu falei, pai, hoje é por minha conta, porra. Pede o McDonald's aí que eu vou pagar pro senhor. Aí ele ficou rindo. Ele, pô, cara, se pagar o McDonald's, já vai quase embora o teu salário. Eu falei, não tem problema. Ganhei agora, vou que venha mais. Então assim, né, pô, era R$30 o McDonald's. Na época, não sei nem quanto é que tá agora. Mas assim, acabou com o dinheiro, né? Não, eu paguei pro velho. Eu falei, ó, vou conseguir. E vou conseguir mais. Então é assim, é essa alegria. Eu consegui cumprir meu dever lá. Veja, eu não ganhei muito, mas ok. Eu estava começando, eu estava dando o meu melhor ali, eu estava me lapidando. Então é isso que eu desejo que vocês façam. Para que vocês se transformem naquilo que vocês desejam ser. Vocês estão entendendo? Então assim, Igor, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, eu quero ter responsabilidades. Aí vocês pensam assim, tá, mas beleza, você quer, eu quero. Vamos lá, eu quero que vocês todos tenham dinheiro. Eu quero que vocês todos prosperem. Eu não quero que vocês passem perrengue, né? Mas assim, vamos lá. Pense assim primeiro, o que você quer se tornar? Tá entendendo? Quando vocês forem desejar alguma coisa, saibam, todo desejo vai fazer com que você se transforme naquele desejo. Igor, eu quero só dinheiro. Parabéns, você vai se tornar um dinheirista. Uma pessoa extremamente materializada. Agora, é diferente de, Igor, eu quero trabalhar mais, servir mais, quero expandir o meu negócio, quero gerar emprego. Beleza, o que vai acontecer com você? Você vai ganhar dinheiro. Mas o que vai acontecer com o teu ser? Você vai se transformar o quê? Numa pessoa que gera emprego, numa pessoa que pensa nos outros, uma pessoa que expande o teu império, né, financeiro para fazer e ajudar. Vocês estão entendendo aqui? Então não é só, por exemplo, um relacionamento. Olha só, quem está namorando aqui? Quem está namorando aqui? De verdade, quem está namorando aqui, presta atenção no que eu vou falar agora. Se o teu desejo não é se fundir com a pessoa que está ao lado de você, termine imediatamente. Termine imediatamente. Se você está namorando, não estou falando de casado não, estou falando da pessoa que está namorando. Se você não quer se fundir com essa pessoa, se você não quer casar com essa pessoa, termine imediatamente. O que você está fazendo aí?
Você está impedindo que essa pessoa seja feliz e você está impedindo que você seja feliz. Porque se você tem um compromisso de namoro e você não quer ser não quer assumir essa responsabilidade, termine agora. Termine agora. Assumam responsabilidades que vocês queiram se tornar, que vocês queiram se transformar. Isso vai fazer com que vocês se curem. Isso vai trazer muito mais maturidade para vocês. Isso vai trazer muito mais qualidade de vida para vocês. Isso vai trazer mais equilíbrio e estabilidade para vocês. Por quê? Faça chuva ou faça sol, você vai cumprir seus deveres. Pode ser que você acorde triste, pode ser que você acorde de luto, como foi no caso dessa moça que mandou o print, pode ser que esteja de luto, pode ser que você esteja mal. Emocionalmente você vai se estabilizar. Isso é maturidade emocional, pessoal. Eu ensino maturidade emocional para vocês, para que vocês entendam e possam fazer leitura das circunstâncias. Isso é maturidade emocional. Tá? Isso é um pouco simples de se falar, mas é que precisa desenvolver essa personalidade. Caso contrário, não vai funcionar. Vocês entenderam? Tá? Então, pessoal, espero que eu tenha sido claro com vocês, tá? Sei que o tema não é muito sedutor, né? Falar sobre responsabilidade, mas eu digo, é o que eu costumo falar. Esse aqui não é o Instagram que vai bombar, tá? Não é um Instagram não é um assunto que vai chamar a atenção de muitas pessoas. Mas basta que 10, 20, 30 pessoas acordem para uma vida mais responsável, que você vai ver que a grande diferença que faz. Veja, eu tô começando a achar que realmente a maioria vai continuar dormindo mesmo. A maioria vai continuar dormindo. As pessoas vão continuar dormindo. E quem puxa o barco, quem guia, são as poucas pessoas que acordam para esses detalhes que eu tô passando para vocês. De responsabilidade, de levar a vida a sério, de enfrentar suas misérias, de enfrentar seus vícios, de desejar ser melhor. São essas poucas pessoas que puxam o barco. Tanto é que se a coletividade guiasse alguma coisa, seriam todos líderes. E não é assim. Na história do mundo, os líderes são poucos. As pessoas que fazem diferença são poucas. A massa é sempre guiada e manipulada, né? Então, eu quero que vocês, desejo, né? Porque eu não quero nada, né? Mas eu desejo, no fundo do meu coração, eu repito isso nas lives, vou continuar repetindo, que vocês, pessoal, atenção aqui, tá? Que vocês sejam luz, onde é que vocês estejam. Se você é a vovó, se você é papai, se você é mamãe, se você é um namorado ou uma namorada, se você é um professor, se você é um terapeuta, que você seja essa luz para essas pessoas. Que vocês possam mostrar que a responsabilidade transforma um homem, não porque vocês estão pregando isso, mas porque a responsabilidade torna vocês sujeitos grandes. Que vocês possam, de fato, iluminar essas cavernas escuras da ignorância. E que poucos, vejam, poucos vão ouvir vocês. Poucos vão perceber. Mas os poucos que perceberão, eles se libertarão. Isso faz a diferença, pessoal. Isso faz a diferença. E é esse desejo que eu espero fazer com vocês aqui. E esse desejo, aqui nessas lives. Tá? E sobretudo, é o que eu faço com os meus alunos lá no curso de maturidade emocional. Deixa eu baixar isso aqui. É isso aqui que eu faço com os alunos de maturidade emocional lá do meu curso. Então, se vocês desejam, vou deixar o convite aqui, tá? Vocês desejam dar esse passo de serem essas pessoas como velas, serem os trabalhadores da primeira hora, serem essas pessoas que iluminam, serem essas pessoas que guiam, primeiro vocês têm que se desenvolver emocionalmente. Ter essa maturidade emocional, tá? Então eu vou deixar esse convite a vocês. Mais uma vez, meu curso está aberto. Ele pode ser, você pode se inscrever a qualquer momento, você pode fazer a sua assinatura a qualquer momento, tá? É só você clicar no link da minha bio
desse vídeo ou no meu perfil, e você entra e você faz parte desse movimento de pessoas que levam a vida a sério, tá? O curso de maturidade emocional, ele não só vai ensinar você a inteligência emocional, eu ensino a maturidade emocional, eu vou ensinar, ajudar você a estimular, a ter esse coração fervendo de vida, a ter esse coração que incendeia os outros. Mas para você incendiar os outros, você precisa primeiro ser, tá? Então eu deixo esse convite. Vai ser um prazer e uma honra enorme receber você junto com toda a comunidade lá do pessoal do curso de maturidade emocional. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Link na bio. Vai ser muito bom ter você lá. Beijo, tchau, tchau.